o segredo da sabedoria de Deus e como ouvir sua voz claramente, uma verdade profetizada que muitos ignoram. Você já sentiu que, mesmo buscando a Deus, algo ainda falta dentro de você? Como se existisse uma voz silenciosa chamando, mas você não consegue entender o que ela diz? Talvez você tenha orado, jejuado, lido a palavra, e mesmo assim, não consegue discernir o que Deus quer de você. A verdade é que há um segredo por trás da sabedoria de Deus, um segredo antigo, profetizado há séculos, mas que a maioria das pessoas ignora. E é por isso que muitos caminham em círculos, confusos, perdidos em decisões erradas, sem direção espiritual. Hoje, você vai descobrir o que está bloqueando sua sensibilidade à voz de Deus. E mais do que isso, vai aprender como acessar uma sabedoria que não é deste mundo, mas que vem diretamente do trono de Deus e que transforma vidas por completo. Se você deseja crescer na sabedoria de Deus e entender os sinais que Ele tem enviado à sua vida, se inscreva agora no canal Divina Sabedoria. Aqui você vai encontrar direção espiritual, respostas bíblicas e mensagens que fortalecem sua fé. Não ignore esse chamado. Deus pode estar usando justamente este vídeo para responder a algo que você tem pedido em oração. A sabedoria que vem de Deus não é como a sabedoria do mundo. Ela não é conquistada por mérito humano, nem decorada em livros. Ela é revelada espiritualmente aos que buscam com sinceridade, temor e humildade. É por isso que, mesmo dentro da igreja, muitos não conseguem entender o que Deus está falando. Eles ouvem a pregação, leem a Bíblia, cantam louvores, mas continuam espiritualmente confusos. Neste estudo profundo, você vai descobrir por que isso acontece e, principalmente, como quebrar esse bloqueio espiritual que tem impedido você de ouvir a voz de Deus com clareza. Prepare o seu coração. O que você vai ouvir a seguir não é apenas conhecimento, é direção do alto. Uma direção que pode mudar completamente a forma como você caminha com Deus. A sabedoria que não vem da terra. A sabedoria de Deus não é um conceito, é uma presença. E quando ela entra na vida de alguém, tudo muda. Mas a maioria das pessoas passa a vida inteira sem tocar nessa sabedoria, mesmo frequentando a igreja, mesmo lendo a Bíblia. E isso acontece porque estão tentando acessar uma realidade espiritual com chaves humanas. Vivemos em uma geração que confunde conhecimento com sabedoria. As redes sociais estão cheias de frases prontas, vídeos motivacionais, ensinamentos rápidos e fórmulas para uma vida melhor. Mas nada disso substitui a sabedoria de Deus, porque a sabedoria do alto não apenas ensina, ela transforma, ela revela, ela expõe o coração e guia os passos, mesmo no meio do caos. Você já percebeu como é fácil tomar decisões erradas, mesmo sendo cristão? Quantas vezes você já agiu com boas intenções, mas depois percebeu que errou completamente o caminho? Quantas vezes você achou que estava ouvindo a voz de Deus, mas, no fundo, era só o seu coração gritando mais alto? Isso acontece porque, sem a sabedoria de Deus, até a fé fica vulnerável. É possível acreditar em Deus, amar a Deus e ainda assim viver espiritualmente confuso. Porque a fé sem discernimento é como uma vela acesa no meio de um vendaval. A chama existe, mas não permanece firme. A Bíblia nos ensina em Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Esse versículo é uma promessa, mas também é uma chave. Ele mostra que a sabedoria de Deus está disponível, mas precisa ser buscada. Ela não invade. Ela responde a um clamor sincero. E talvez, nesse exato momento, Deus esteja respondendo ao seu clamor. Você tem pedido entendimento? Você tem questionado por que as coisas não fazem sentido espiritualmente?
Você tem sentido um vazio mesmo no meio das orações? Então pare tudo e ouça. Deus não está em silêncio. Ele está te ensinando a ouvir de outra forma. Porque a sabedoria de Deus não grita, ela sussurra. E esse sussurro só é percebido por corações que aprenderam a silenciar o barulho do mundo. O problema é que muitos querem a sabedoria de Deus, mas não querem o processo. Querem ouvir a voz do Senhor, mas não querem passar pelo deserto. Querem revelações, mas não estão dispostos a abrir mão da própria razão. E aqui está o segredo. A sabedoria de Deus não é revelada a quem busca apenas respostas, mas a quem busca relacionamento. Você pode ter lido dezenas de livros cristãos, assistido a centenas de pregações, anotado mensagens poderosas, mas se não tiver intimidade com o Espírito Santo, continuará confuso. Porque sabedoria divina não se absorve, ela se revela. E só se revela a quem permanece. Em Gênesis 41, quando José finalmente é levado à presença de Faraó, ele já não é mais o jovem imaturo que sonhava com honra. Agora, ele é um homem sábio, cheio do Espírito de Deus, com discernimento para salvar uma nação da fome. E tudo isso porque permaneceu firme no processo. O que isso ensina para mim e para você? Que a provação é o lugar onde Deus forma os ouvidos espirituais. Você pode até não ouvir a voz dele no meio da dor, mas ele está ensinando você a ouvi-lo com mais clareza do que nunca. Tiago, 1 ponto, 2-5 nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Veja a ordem: provação, perseverança, maturidade, sabedoria. A sabedoria de Deus não é um prêmio fácil. Ela é fruto de um coração quebrantado que decidiu não desistir. Um coração que escolheu confiar quando tudo dizia o contrário. Você está passando por algo difícil agora? Não pense que é em vão. Não pense que é castigo. Pode ser exatamente o solo onde Deus está plantando a sabedoria que você precisa para a próxima estação da sua vida. Mas há algo importante a ser dito. Nem toda dor traz sabedoria automaticamente. O que transforma a aprovação em sabedoria é a forma como você reage a ela. Alguns se revoltam, outros se afastam. Mas os que permanecem, os que choram diante de Deus e dizem: Fala, Senhor, estou ouvindo, esses se tornam sábios. Em 1 Samuel 3, vemos a história de Samuel, ainda jovem, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Ele ouve um chamado, mas pensa que é Eli, o sacerdote. Só depois de 3 vezes é que ele entende. Quem estava chamando era o Senhor. O que isso nos ensina? Que ouvir a voz de Deus exige treino, exige atenção, exige sensibilidade. Samuel estava no templo, estava perto da arca, mas ainda não reconhecia a voz de Deus. Talvez você esteja assim. Você tem estado perto da presença de Deus. Vai à igreja, ora, louva, mas ainda não sabe discernir quando é Ele que está falando. Isso não significa que você está perdido. Significa que está em processo, mas é preciso estar disposto a aprender. E muitas vezes, o método de ensino de Deus é o deserto, porque no deserto não há distração. No deserto, tudo fica mais silencioso, e é ali que o sussurro de Deus se torna audível. Você está no deserto? Então, em vez de pedir para sair, pergunte a Deus: o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Essa simples pergunta pode mudar tudo. Pode transformar um momento de crise em um portal de revelação. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi conduzido ao deserto. Lá, enfrentou tentações, fome e solidão. Mas saiu de lá cheio do Espírito, com autoridade e sabedoria para cumprir seu propósito.
Lucas 4:1-14 mostra isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E então, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Perceba, foi o Espírito que o levou. E foi no deserto que ele foi preparado para o que viria. Muitas vezes, você está orando por sabedoria, mas ela só virá após o deserto. E o deserto não é ausência de Deus, é campo de treinamento. É onde ele silencia tudo para que você aprenda a ouvir só a voz dele. E aqui está algo importante. Deus fala diferente em cada estação. Às vezes, ele fala com clareza. Outras vezes, ele fala no silêncio. Às vezes, ele usa alguém. Outras vezes, ele usa a dor. Às vezes, ele fala através da palavra. Outras vezes, ele te faz viver a palavra. Você precisa aprender a ouvir com o coração, não só com os ouvidos. O Espírito fala com suavidade. Ele sussurra no íntimo. Mas para ouvir, você precisa aquietar a alma. Salmo 119:71 diz: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Esse versículo parece estranho à primeira vista, mas ele revela uma verdade profunda. A dor pode ser o melhor mestre espiritual, quando você decide aprender com ela. Quantas vezes você aprendeu mais com uma lágrima do que com uma aula? Quantas vezes uma porta fechada te ensinou mais sobre Deus do que um sermão? Quantas vezes a solidão foi o lugar onde você mais sentiu a presença de Deus? Então, não despreze as provações. Elas podem estar ensinando você a ouvir, e quem aprende a ouvir se torna sábio. Neste momento, faça uma pausa e reflita. Você tem reagido às provações com fé ou com desespero? Tem se revoltado ou se rendido? Tem se calado diante de Deus ou tem buscado respostas fora dele? Talvez hoje seja o dia de mudar a postura, de deixar de lutar contra o processo e começar a colaborar com o propósito. A sabedoria de Deus não é apenas para te fazer entender, ela é para te capacitar a confiar, mesmo quando não entende. E essa confiança é o que abre o seu espírito para ouvir o que antes você não percebia. Se essa palavra está falando ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho aprender contigo, mesmo no meio da dor. Não como uma frase qualquer, mas como uma decisão espiritual. Porque Deus não está procurando quem sabe muito. Ele está procurando quem está disposto a ouvir e obedecer. Nos próximos capítulos, vamos entender como a sabedoria de Deus protege você do engano espiritual e como ela te ensina a distinguir a voz dele das vozes do mundo e da sua própria emoção. Mas por enquanto, guarde isso no seu coração. Toda provação que você passa com Deus te torna mais sábio para ouvir Deus. E essa sabedoria vale mais do que ouro. A sabedoria que protege do engano. Quando aprendemos a ouvir a voz de Deus nas provações, algo poderoso começa a acontecer. Nossa visão espiritual se abre e o engano perde força sobre a nossa mente. O mundo em que vivemos está saturado de vozes. Há conselhos para todos os lados, opiniões disfarçadas de verdade, discursos bonitos que soam espirituais, mas não vêm de Deus. A grande armadilha dos nossos tempos não é apenas o pecado escancarado, mas o engano sutil. Aquilo que parece ser de Deus, mas não carrega o Espírito de Deus. É por isso que a sabedoria divina se torna escudo e luz. Ela ilumina o que estava disfarçado e protege o coração de cair em armadilhas que têm aparência de piedade, mas negam o poder do Altíssimo. A Bíblia nos alerta sobre isso com clareza. Em 2 Timóteo 3:5, Paulo escreve: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Sim, existem palavras bonitas, mensagens emocionantes, promessas atraentes que parecem verdadeiras, mas que não vêm da boca de Deus. E sem a sabedoria do alto,
Até mesmo um cristão fiel pode ser enganado. Jesus foi direto em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Perceba, até os escolhidos. Isso significa que o engano será tão convincente que quem não estiver firmemente ancorado na verdade será arrastado por aquilo que parece ser luz, mas é sombra. É aqui que a sabedoria de Deus se torna vital. Ela não é apenas um entendimento superior, é um discernimento que vem do Espírito. Ela revela o Espírito por trás das palavras, o coração por trás das intenções. Você já ouviu uma mensagem que parecia boa, mas algo dentro de você ficou inquieto? Já teve aquela sensação de que algo estava fora do lugar, mesmo sem saber explicar por quê? Esse é o Espírito Santo te alertando. É a sabedoria de Deus atuando como guarda espiritual. E é exatamente isso que precisamos nestes tempos. Estamos em uma geração que idolatra o emocional, mas despreza o espiritual. As pessoas confundem arrepio com presença de Deus, confundem aplausos com unção, confundem popularidade com autoridade. Mas a sabedoria do alto nos ensina a examinar tudo, não para julgar, mas para discernir. 1 João 4:1 diz: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A ordem é clara: não acredite em tudo, teste. E como testamos? Com a palavra. A Bíblia é o nosso filtro. Se uma mensagem, por mais bonita que seja, não está alinhada com a palavra de Deus, ela não é verdadeira. Por isso, a sabedoria não pode estar separada das Escrituras. O Espírito de Deus nunca contradiz a Bíblia, e tudo o que ele revela está sempre em conformidade com o que ele já falou. Você quer saber se está ouvindo a voz de Deus? Veja se o que você está ouvindo está na palavra. Veja se traz paz ao seu espírito. Veja se glorifica a Deus, e não apenas as emoções humanas. Há algo importante a entender. O engano sempre apela para o imediatismo. O Espírito Santo, por outro lado, conduz com paciência e verdade. O engano te pressiona. Tome uma decisão agora. Deus vai te dar isso se você fizer aquilo. O Espírito te conduz. Espere. Ore. Teste. Confie. O engano manipula. A sabedoria liberta. Por isso você precisa orar todos os dias, como o salmista. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Salmos 119:33. Quantas pessoas, por não discernirem, se desviam? Entram em relacionamentos que parecem promessas, mas são laços. Seguem líderes que usam o nome de Deus, mas não têm vida com Deus. Tomam decisões que soam certas, mas afundam em consequência. E tudo isso porque faltou sabedoria. Faltou parar e perguntar: Senhor, isso é tua vontade ou apenas o meu desejo? Sabedoria não é dizer sim com rapidez. É saber dizer não com paz. É reconhecer que o coração do homem é enganoso, como diz Jeremias 17:9, e que por isso não podemos confiar apenas nas emoções. Se você tem vivido confusão espiritual, pare agora e reflita. Você tem testado os espíritos ou apenas acreditado em tudo o que ouve? Tem se guiado pela palavra ou pelos sentimentos? Escreva com fé nos comentários: Senhor, me dá discernimento para não ser enganado. Declare isso com sinceridade, porque Deus honra o coração que busca a verdade, mesmo que ela doa. Ele não esconde a sabedoria, ele a oferece para quem pede com fé. O livro de Provérbios nos ensina em 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. É da boca de Deus que vem o entendimento. Não é do YouTube, não é das redes sociais, não é do que é popular, mas do que é santo. Sabedoria é escolher a verdade,
mesmo quando ela não agrada a todos. Sabedoria é preferir o caminho estreito, mesmo quando o largo parece mais fácil. Sabedoria é manter os olhos fixos na palavra, mesmo quando tudo ao redor tenta distrair. E aqui está algo essencial. A sabedoria de Deus não apenas revela o erro, ela revela o caminho. Ela não vem para te deixar paralisado de medo. Ela vem para te conduzir em segurança. Se você tem andado em dúvida, cercado de mensagens contraditórias, sem saber o que ouvir ou em quem confiar, saiba disso. A sabedoria de Deus ainda está disponível. Ela é viva. Ela é atual. Ela está aqui, agora, sendo liberada sobre a sua vida. Basta pedir. Basta buscar. Basta desejar a verdade mais do que o conforto. Quando você começa a caminhar nessa verdade, algo muda dentro de você. Você para de correr atrás de palavras humanas e começa a descansar na palavra eterna. Você deixa de se impressionar com discursos e passa a se mover pela direção do Espírito. E então, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, você permanece firme, porque está edificado na rocha. Como disse Jesus em Mateus 7:24 a 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa é a casa da sabedoria, inabalável. Você quer viver nessa firmeza? Então ore, busque, permaneça. E nunca tome uma decisão importante sem antes ouvir a voz do Espírito e confrontar tudo com a verdade da Escritura. A sabedoria de Deus não vai te levar ao engano. Ela vai te preservar, vai te guardar, vai te guiar por caminhos de paz. Que seu coração deseje essa sabedoria mais do que qualquer outra coisa, e que você seja conhecido no céu como alguém que não se deixa levar por vozes humanas, mas que aprendeu a discernir a voz do seu Pai, tomando decisões no centro da vontade de Deus. A sabedoria de Deus não é apenas para discernir o certo do errado ou o verdadeiro do falso. Ela existe para algo ainda mais profundo, nos alinhar com o centro da vontade de Deus em cada decisão da vida. Muitas pessoas pensam que sabedoria é ter conhecimento, mas o conhecimento pode ser armazenado na mente, enquanto a sabedoria transforma o coração. Ela molda a nossa forma de viver, escolher, esperar e reagir. A vida cristã é feita de decisões, e cada escolha que fazemos carrega um impacto eterno. Por isso, o desejo do céu não é apenas que você saiba a Bíblia, é que você viva guiado pela sabedoria que vem do céu. Mas como tomar decisões segundo essa sabedoria? A palavra nos responde em Provérbios 3:5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a base de uma vida guiada por Deus. Confiança plena, reconhecimento constante, rendimento voluntário. Veja, o versículo não diz: reconhece o Senhor apenas nos grandes momentos. Ele diz: em todos os teus caminhos. E aqui está o ponto que transforma. Deus quer participar de cada decisão sua. Desde o que você posta na internet, até com quem você se casa. Desde a escolha de um trabalho, até a forma como você reage numa discussão. Desde como você usa seu tempo, até como você lida com as finanças. Nada é pequeno demais para Deus, porque o Pai não é um consultor de emergência. Ele é Senhor, Senhor do seu caminho, Senhor das suas escolhas, Senhor do seu coração. Mas a pergunta continua: como saber se estou tomando decisões segundo a vontade de Deus? A resposta começa com uma atitude interior: submissão. É impossível andar em sabedoria sem aprender a render o controle.
Se você quer tomar decisões com sabedoria, precisa antes aprender a dizer: Senhor, eu não quero o que me agrada, eu quero o que te agrada. Essa simples oração muda o rumo de uma vida inteira, porque ela tira o controle das nossas mãos e entrega nas mãos do Pai. Jesus nos deu esse exemplo em Lucas 22:42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mesmo sendo filho de Deus, ele submeteu suas decisões à vontade do Pai. E se Jesus fez isso, quanto mais nós precisamos fazer. Você tem consultado a Deus antes de decidir? Ou tem tomado decisões e só depois pedido que Ele abençoe? Essa é a diferença entre andar com sabedoria ou seguir apenas os impulsos. A Bíblia também nos mostra sinais de que uma decisão vem de Deus. E esses sinais são como faróis espirituais que guiam nossos passos. Vamos ver 3 deles. Primeiro, paz interior. Em Colossenses 3:15, lemos: Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. A paz de Deus é como um juiz no nosso interior. Ela confirma quando estamos no caminho certo, e ela nos inquieta quando estamos prestes a errar. Quantas vezes você já sentiu paz ao tomar uma decisão, mesmo sem saber o que viria depois? E quantas vezes, mesmo com tudo parecendo certo aos olhos, algo dentro de você dizia: não vai? Esse é o Espírito de Deus te guiando pela paz. Do segundo alinhamento com a palavra, Deus nunca vai te direcionar a algo que contraria a Escritura. Nunca. Se a decisão te afasta da santidade, do amor, da verdade e da obediência, não é de Deus. A palavra é o filtro. E como diz Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Você quer saber se deve seguir por um caminho? Abra a Bíblia. Deixe a palavra falar mais alto que a sua ansiedade. Terceiro conselho de pessoas espirituais. A sabedoria também se manifesta através de conselhos. Provérbios 11:14 diz: Na multidão de conselheiros há segurança, mas atenção, conselheiros espirituais. Pessoas que amam a Deus, conhecem a Bíblia e têm frutos de maturidade. Deus pode usar a boca de alguém para te alertar, te confirmar ou te redirecionar. Não se feche ao conselho, mas escolha bem de quem você vai ouvir. Agora pense comigo. Quantas decisões erradas você já tomou por impulso? Quantas vezes deixou a emoção decidir por você? Quantas vezes ouviu a sua alma gritar e ignorou a voz suave do Espírito? A sabedoria nos ensina que esperar é melhor do que errar. O tempo de Deus nunca é apressado. Ele tem prazer em confirmar o que é dele, mas exige que o nosso coração esteja pronto a obedecer, mesmo que o caminho pareça mais longo. Uma das maiores provas de sabedoria é saber esperar com fé. Muitas decisões precipitadas são fruto da ansiedade, e a ansiedade é a pressa de um coração que ainda não aprendeu a confiar plenamente. Filipenses 4:6-7 nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus guardará o vosso coração. Você precisa dessa paz? Então pare, ore, pergunte, espere. Talvez neste exato momento, você esteja diante de uma decisão importante e sente o peso de escolher certo. Sabe o que você deve fazer agora? Fechar os olhos, aquietar a alma e dizer: Senhor, eu não quero seguir meu coração, eu quero seguir a tua voz. Escreva isso nos comentários como uma oração pública. Eu escolho decidir segundo a sabedoria de Deus. Essa declaração simples pode ser o começo de um novo tempo. Um tempo onde você não mais se perde em caminhos confusos, mas segue firme, passo a passo, guiado pela mão do Pai. Lembre-se de algo: a vontade de Deus não é confusa.
Ela pode exigir fé, pode pedir paciência, pode envolver renúncia, mas sempre traz paz, sempre traz segurança, sempre produz frutos de vida. Romanos 12,2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está pronto para viver essa vontade? Então permita que a sabedoria de Deus molde suas escolhas. Cada decisão pode ser um altar ou um atalho. Um altar onde você se rende e adora, ou um atalho que te afasta da rota divina. Seja como Jesus. Escolha o altar. Agora, observe bem. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a ouvir, esperar e obedecer. Essa é a verdadeira sabedoria. E ela te conduz para o lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para viver o propósito eterno que Deus já preparou para você. Sabedoria se revela na obediência. A sabedoria divina não se prova apenas pelo que sabemos, mas pelo que obedecemos. Na verdade, sabedoria sem obediência é apenas informação religiosa. Deus não está procurando apenas pessoas que acumulam conhecimento bíblico, mas filhos que ouvem a sua voz e colocam em prática o que ele diz. Jesus foi muito claro sobre isso em Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Escutar sem praticar é como construir sobre a areia. Aparentemente é mais fácil, mais rápido, mais conveniente. Mas quando a tempestade vier, e ela virá, só ficará de pé quem fundamentou sua vida na obediência. Você percebe isso? Obediência é o terreno onde a sabedoria cria raízes. É no simples "Sim, Senhor" que a revelação de Deus se materializa na vida real. Há muitos que vivem ouvindo palavras poderosas, mensagens fortes, estudos profundos, mas permanecem espiritualmente paralisados. Por quê? Porque não obedecem. Porque recebem com os ouvidos, mas não acolhem com o coração. Tiago, o irmão de Jesus, nos alerta sobre isso em Tiago 1,22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sim, é possível enganar a si mesmo. É possível acreditar que está crescendo espiritualmente, quando na verdade está apenas se tornando um espectador da fé, alguém que assiste à palavra, mas não a vive. Deus não nos chamou para sermos plateia, mas discípulos. E discípulo não é quem apenas ouve, mas quem segue. A sabedoria de Deus te conduz à prática da verdade. Ela confronta o orgulho. Ela exige ação. Ela pede renúncia. Mas em troca, ela te estabelece sobre uma rocha inabalável. Você já parou para pensar em quantas bênçãos não se manifestam porque falta obediência? O próprio Jesus disse, em João 14,23, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você quer crescer na sabedoria divina? Então obedeça. Você quer receber mais direção do céu? Obedeça a última palavra que Deus te deu. Muitas vezes, oramos por uma nova revelação, uma nova promessa, uma nova resposta. Mas esquecemos que Deus não nos dará o próximo passo enquanto não formos fiéis ao último. É como um pai que entrega um mapa ao filho. Mas o filho, ao invés de seguir a rota, quer atalhos, quer caminhos mais fáceis. O pai, então, não entrega o restante das instruções, até que o filho volte ao ponto certo. Deus é assim. Ele não revela o próximo degrau se você ainda está resistindo ao anterior. A sabedoria dele não é para curiosidade, é para a obediência. E mais, a obediência libera bênçãos. É isso que a palavra promete em Deuteronômio 28, 1-2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno,
o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você percebe? As bênçãos alcançam aqueles que obedecem. Não é necessário correr atrás. É necessário caminhar com fidelidade. Talvez você esteja buscando por provisão, cura, direção, paz. Mas tudo isso está ligado à atitude do seu coração diante da palavra de Deus. A Bíblia é viva, sim, mas só se torna transformadora quando é obedecida. Há pessoas que dizem, mas eu não sinto vontade de obedecer. A verdade é que a obediência espiritual não nasce do sentimento, mas da decisão. Obedecer é um ato de fé. É olhar para Deus e dizer, eu não entendo tudo, mas confio. Eu não vejo tudo, mas me rendo. Eu não sinto tudo, mas escolho te seguir. Você quer mais sabedoria para viver bem? Então comece com esse passo simples. Decida obedecer o que Deus já te disse. Lembre-se do exemplo de Abraão. Deus mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para um lugar que ele ainda não conhecia. E o texto de Hebreus 11:8 diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Isso é sabedoria em ação. Obedecer, mesmo sem mapa. Confiar, mesmo sem garantias. Crer, mesmo sem ver o final da estrada. A sabedoria de Deus se revela nesse tipo de fé obediente. Não é uma fé passiva, que só espera. É uma fé que caminha. Você já percebeu como é fácil obedecer quando tudo faz sentido? Mas o verdadeiro teste da sabedoria é obedecer quando parece que não faz. Quando perdoar, parece injusto. Quando esperar, parece demorado demais. Quando abrir mão, parece loucura. Mas é nesses momentos que o céu está testando a maturidade da sua fé. É quando você obedece na dor, no silêncio e na dúvida, que Deus vê que pode confiar mais em você. Quer ser sábio? Então perdoe, mesmo quando seu coração diz que não. Espere, mesmo quando sua carne grita por pressa. Ame, mesmo quando o outro não merece. Ande em santidade, mesmo quando o mundo inteiro se entrega ao pecado. Essa é a sabedoria que o mundo não entende, mas o céu honra. Agora, quero que você escreva nos comentários, com fé e decisão: Senhor, eu escolho obedecer a tua palavra. Escreva como um compromisso público. Declare como alguém que está cansado de apenas ouvir e agora deseja viver a verdade. Você pode até errar no caminho, mas quando seu coração deseja obedecer, o Espírito Santo te corrige, te guia, te restaura. A sabedoria de Deus nunca vai te levar para longe da obediência. Pelo contrário, ela vai te puxar de volta para o centro da vontade do Pai. E quando você vive nesse lugar, algo poderoso acontece. Você começa a perceber que as decisões se tornam mais claras, que a paz se torna constante, que a ansiedade diminui, que a fé aumenta e que a presença de Deus se torna mais real do que nunca. A sabedoria é uma semente e a obediência é o solo onde ela cresce. Mas é preciso regar todos os dias com oração, leitura da palavra e entrega total. Hoje, Deus está te chamando para sair do raso e mergulhar mais fundo, para parar de apenas assistir mensagens e começar a viver cada palavra, para deixar de ser um ouvinte distraído e se tornar um discípulo decidido. Essa decisão está nas suas mãos. A sabedoria de Deus nos protege do engano. Vivemos em um mundo repleto de vozes. Elas estão por todos os lados, nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, nas notícias, nas músicas, nas opiniões de quem nos cerca. E o mais perigoso é que nem toda voz que parece espiritual vem realmente de Deus. Há um ruído espiritual crescente, e em meio a tanto barulho, muitos cristãos têm se confundido, se perdido, se desviado. Mas a boa notícia é:
Deus nos deu uma arma poderosa contra o engano: a sua sabedoria. A sabedoria divina não apenas nos guia para a verdade, ela também nos protege da mentira. Em 1 João 4,1 está escrito: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A Bíblia não diz: aceitem tudo. Ela diz: provem, testem, discernam, porque nem tudo que brilha vem do céu. E é aqui que a sabedoria de Deus se torna escudo. Ela é o filtro que nos ajuda a distinguir o que é luz verdadeira daquilo que é apenas aparência. Jesus nos alertou claramente em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja isso. Até os escolhidos podem ser enganados, se não estiverem ancorados na sabedoria de Deus. Isso mostra que a inteligência natural não é suficiente. A experiência de vida não basta. Até mesmo frequentar a igreja ou conhecer doutrinas não garante imunidade. Somente a sabedoria que vem do alto pode nos proteger contra o engano que vem disfarçado de verdade. E o que é essa sabedoria? Ela é a capacidade de ver com os olhos de Deus. É uma sensibilidade espiritual que reconhece quando algo não combina com o coração do Pai, mesmo que pareça certo por fora. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você entende isso? O inimigo não aparece com tridente e chifres. Ele aparece com discursos bonitos, com promessas envolventes, com pessoas carismáticas, com boas intenções. Por isso, o discernimento espiritual se torna essencial. E esse discernimento vem da sabedoria de Deus. Mas como desenvolvemos esse tipo de sabedoria que protege do engano? Vamos ver 5 chaves espirituais que a palavra nos dá. 1. Conhecer profundamente a palavra de Deus. Salmos 119:11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A verdade é que quem não conhece a palavra será enganado pela aparência. O engano só tem poder sobre quem não tem raiz. Lembre-se, o inimigo usou versículos distorcidos para tentar Jesus. E só não venceu porque Jesus sabia a palavra e a aplicava corretamente. Você quer vencer o engano? Mergulhe nas Escrituras. Leia com oração. Estude com temor. Decida viver o que está escrito. 2. Buscar sabedoria com humildade. Tiago 1,5 nos convida. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas repare, para pedir sabedoria, é preciso reconhecer que precisa dela. O orgulho é uma porta escancarada para o engano. Aquele que acha que já sabe tudo, que não ouve conselhos, que não se submete à direção de Deus, esse está em perigo. A sabedoria começa quando admitimos que sem Deus somos vulneráveis. 3. Testar todo o ensinamento. Em Atos 17:11, a Bíblia elogia os crentes de Bereia porque, de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Não é porque alguém tem um microfone, um canal, um título ou uma multidão que está falando a verdade. Tudo deve ser conferido à luz da Bíblia. Jesus disse em João 15:4: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Sabedoria é fruto de permanência. Você só começa a entender os pensamentos de Deus quando decide permanecer nele mesmo sem entender nada. Mesmo quando a oração parece seca. Mesmo quando o silêncio de Deus parece incompreensível. Essa é a chave que poucos querem usar.
permanecer mesmo sem respostas. E aqui, talvez você diga: mas eu já oro, já jejuo, já leio a palavra. Por que ainda não ouço a voz de Deus? A resposta pode estar no seu foco. Você está buscando sabedoria para se aproximar de Deus ou está tentando se aproximar de Deus para receber sabedoria? Há uma diferença sutil, mas poderosa. Deus não é um oráculo. Ele não é uma fonte de dados espirituais. Ele é Pai. E como Pai, deseja comunhão antes de qualquer instrução. A sabedoria de Deus começa quando paramos de usar a fé como ferramenta e passamos a usar a fé como ponte. Salomão entendeu isso quando pediu sabedoria. Em vez de pedir riquezas, vitórias ou fama, ele pediu discernimento para governar com justiça, e por causa disso, Deus lhe deu tudo o que não foi pedido. 1 Reis 3:11 a 12 diz: E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste riquezas, nem pediste a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que fiz, segundo as tuas palavras. Eis que te dei coração sábio e entendido. Salomão não pediu sabedoria para benefício próprio. Ele pediu sabedoria para servir melhor. E aqui está outra verdade. A sabedoria de Deus não vem para inflar o ego, mas para capacitar o servo. Se o seu coração está aberto a essa verdade, declare nos comentários com fé: Senhor, eu quero a tua sabedoria para viver segundo a tua vontade. Quando você declara isso, não está apenas interagindo com o vídeo, está dando um passo espiritual. Você está ativando fé, humildade e disposição para ouvir de um jeito novo. Talvez o motivo de você não ouvir claramente a voz de Deus não seja falta de espiritualidade. Talvez seja excesso de ruído. Ruído de opiniões, de distrações, de emoções não tratadas, de feridas não curadas. A sabedoria de Deus nos ensina que, para ouvir, é preciso calar. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é no grito da angústia que ouvimos a voz do Pai, mas no silêncio da confiança. E nesse silêncio, Deus revela sabedoria que confunde o mundo. A sabedoria do mundo diz: vença pela força. A sabedoria de Deus diz: a minha graça te basta. A sabedoria do mundo diz: faça acontecer. A sabedoria de Deus diz: espere o meu tempo. A sabedoria do mundo diz: você sabe o que é melhor para si mesmo. A sabedoria de Deus diz: confia em mim de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A sabedoria de Deus é contracultural e por isso é preciosa. Se você deseja mergulhar nessa verdade, continue comigo. Nos próximos capítulos, vamos desvendar como essa sabedoria se manifesta no meio das provações, como ela te protege do engano espiritual e como te capacita a discernir a voz de Deus com clareza. Mas antes, responda no seu coração: você está disposto a deixar de lado tudo o que aprendeu com o mundo para aprender com o Espírito? Porque só quem se esvazia de si pode ser cheio de Deus. A voz de Deus no meio da provação. Se no capítulo anterior aprendemos que a sabedoria de Deus não se conquista, mas se revela, então precisamos entender como e quando essa revelação acontece. E aqui está uma verdade que, embora difícil, é libertadora. Deus fala com mais intensidade nos momentos em que o mundo parece estar em silêncio. Quantas vezes você já se perguntou: por que estou passando por isso? Se Deus me ama, por que Ele está permitindo essa dor? Será que Ele se esqueceu de mim? Talvez você esteja vivendo uma dessas estações agora. Uma fase em que tudo parece parado, em que o céu parece de bronze e as respostas não chegam. Mas o que você precisa saber e crer é que esse silêncio não é ausência, é ensino. A Bíblia nos mostra, em vários exemplos, que a sabedoria mais profunda de Deus
se manifesta em meio às provações mais intensas. Porque o fogo revela o que está escondido. A dor revela o que precisa ser curado. E a escassez revela onde está a verdadeira fonte. Veja na história de José. Ele era apenas um jovem com um sonho. Deus havia lhe mostrado visões sobre o futuro. Mas antes de viver a promessa, ele foi traído pelos irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Poderíamos perguntar: onde estava Deus? Mas a pergunta correta é: o que Deus estava fazendo? A resposta é simples. Ele estava moldando um coração sábio para um propósito eterno. Se contradiz a Escritura, rejeite. Se distorce a verdade, afaste-se. Se massageia o ego, mas não confronta o pecado, cuidado. Quarto, ouvir a voz do Espírito Santo. A sabedoria de Deus também se revela através da comunhão com o Espírito Santo. João 16,13 diz: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando você cultiva uma vida de oração, silêncio e sensibilidade espiritual, começa a discernir quando algo está estranho, mesmo que não saiba explicar. Isso é o Espírito te alertando. Quantas vezes você sentiu que algo estava errado, mesmo que tudo parecesse certo? Esse é o tipo de sabedoria que protege antes do dano acontecer. 5. Permanecer firme mesmo contra a opinião do mundo. Em Romanos 12,2 lemos: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo normaliza o erro, celebram o pecado e rotulam como ultrapassado tudo o que é santo. Por isso, quem quer viver pela sabedoria de Deus precisa estar disposto a andar na contramão. Você está disposto a dizer não para o que todos dizem sim? Está pronto para ser criticado por se manter fiel à verdade? Está firme o bastante para ser impopular aos olhos do mundo, mas aprovado diante de Deus? Se sua resposta é sim, escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, me dá discernimento para viver na tua verdade. Declare isso como um compromisso, porque a cada dia surgirão novas formas de engano, e apenas aqueles que andam com a sabedoria de Deus permanecerão firmes. Veja, o inimigo não precisa destruir um cristão de uma vez só. Basta ir sutilmente desviando-o da verdade. Um pouquinho aqui, uma concessão ali, um relativismo ali na frente. E quando a pessoa percebe, já está longe do coração de Deus. É por isso que a sabedoria divina é como um guarda espiritual. Ela te alerta, te puxa de volta, te mantém desperto. E aqui vai um alerta do céu. Cuidado com o evangelho sem cruz. Cuidado com o evangelho que te promete conforto, mas não te chama ao arrependimento. Cuidado com mensagens que aliviam a consciência, mas não transformam o coração. Jesus não veio apenas para te abençoar. Ele veio para te salvar. E a salvação passa por transformação, por renúncia, por uma nova vida fundamentada na verdade. Se algo não te leva para mais perto de Deus, está te afastando. E se está te afastando, não vem de Deus. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para um posicionamento. Não é tempo de distração. Não é tempo de viver no automático. É tempo de vigiar, de discernir, de escolher a verdade, mesmo que doa. Lembre-se, o engano pode ser confortável no início, mas o preço será sempre alto no fim. Já a verdade pode doer no começo, mas ela liberta, cura, transforma e te leva à vida eterna. Como disse Jesus em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a sabedoria de Deus sempre te conduzirá até essa verdade. A sabedoria que conduz à vida abundante. A jornada espiritual de um cristão não é feita apenas de momentos de êxtase ou revelações profundas. Ela é construída, dia após dia, com escolhas firmadas na sabedoria de Deus. Você já parou para refletir
porque Jesus disse, em João 10:10, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa abundância que ele oferece não é medida por bens, aplausos ou conquistas humanas. É uma abundância que começa no espírito, se manifesta na alma e alcança todas as áreas da vida, mesmo nas dificuldades. A verdadeira sabedoria de Deus não te afasta das lutas, mas te fortalece no meio delas. Ela te sustenta, te dirige, te levanta quando você pensa que não vai conseguir. Ela te ensina a ver oportunidades onde o mundo só vê desespero. Ela transforma perdas em crescimento e desertos em pontes de intimidade com Deus. Quando você começa a viver pela sabedoria de Deus, sua mentalidade muda. Você deixa de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Esse é o segredo que muitos ainda não entenderam. A sabedoria de Deus não tira as tempestades da sua vida, mas te ensina a atravessá-las sem naufragar. Veja o que diz Provérbios 3, 13-18. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Longura de dias está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. É a árvore da vida para os que dela lançam mão, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Você percebe? A sabedoria divina é a própria árvore da vida. Ela é fonte de paz. Ela prolonga seus dias com propósito. Ela enche sua vida de frutos que permanecem. Mas essa sabedoria só habita onde há relacionamento com Deus. É impossível ter sabedoria do alto sem ter intimidade com o Pai. Porque essa sabedoria não é uma fórmula. Ela é fruto de convivência, de permanência, de comunhão constante. Jesus mesmo disse em João 15:5, Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabedoria, portanto, é o fruto de uma vida que permanece. Permanecer quando está tudo bem e quando tudo parece desabar. Permanecer quando as orações são respondidas e quando o céu parece em silêncio. Permanecer quando o coração entende e quando ele só confia. A vida abundante prometida por Jesus não é ausência de dor, mas presença de direção. É viver com sentido, com fé, com firmeza. É saber que cada passo, cada lágrima, cada renúncia está gerando algo eterno. A sabedoria de Deus não te leva para o lugar mais fácil, mas sempre te conduz ao lugar mais seguro. Talvez você tenha buscado muitas respostas. Talvez tenha tentado viver pela força do seu entendimento. Talvez esteja cansado, frustrado, sentindo-se sem direção. E o Espírito Santo está dizendo: volte para o centro da vontade de Deus. Volte para a sabedoria do alto. Deixe de lado os conselhos rasos, as opiniões instáveis, os atalhos que só te ferem. Volte a ouvir a voz que te criou. Volte a confiar na palavra que não falha. Você quer viver a plenitude que Deus tem para você? Então faça da sabedoria do céu a base da sua vida. Aqui estão 5 passos espirituais práticos que podem transformar seu caminhar a partir de hoje. 1. Comece o dia buscando a voz de Deus. Antes de ouvir o mundo, ouça o céu. Separe os primeiros minutos do seu dia para oração e meditação na palavra. Mesmo que seja simples, mesmo que seja breve, comece com Deus. Salmos 5:3 diz: De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Segundo, ore por sabedoria todos os dias. Não confie na sua capacidade. Confie na graça que vem do alto. Tiago 1,5 afirma:
Se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Faça dessa oração um hábito. Senhor, me dá sabedoria para decidir, para falar, para reagir, para viver. Terceiro, ande com quem busca a mesma verdade. As companhias espirituais moldam nossa visão de mundo. Provérbios 13:20 ensina: o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Conecte-se com pessoas que te puxam para mais perto de Deus, não que te empurrem para longe da verdade. Quarta, pratique o que você aprende. Não acumule conhecimento, transforme-o em ação. Mateus 7:24-25 mostra que a prática é o que sustenta a casa na tempestade. Toda palavra que não é vivida vira peso, mas toda palavra obedecida se transforma em alicerce. 5. Compartilhe a sabedoria que você recebeu. Não guarde para si. Seja canal da verdade. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Envie esse vídeo, essa palavra, esse princípio, para alguém que você sabe que precisa. Você pode ser o instrumento de Deus para despertar outra alma. Agora pare um instante e reflita. Você tem vivido segundo a sabedoria de Deus ou segundo os padrões deste mundo? Tem buscado agradar a Deus em cada escolha? Ou tem seguido apenas os seus desejos? Tem deixado Deus guiar os seus caminhos? Ou tem decidido sozinho, sem consultar o céu? Se essa palavra está tocando seu coração, escreva nos comentários com sinceridade e fé: Senhor, eu escolho viver segundo a tua sabedoria. Escreva como um compromisso, declare como uma aliança. E lembre-se, Deus honra os corações que se entregam por inteiro. Porque quando você escolhe viver pela sabedoria de Deus, você está dizendo: Senhor, eu abro mão do controle. Eu confio na tua direção. Eu deixo de viver por impulso e passo a viver por fé. E é nesse lugar, no centro da vontade de Deus, que você experimenta a verdadeira abundância. Uma abundância de paz, de propósito, de direção, de presença, de favor. A sabedoria de Deus é um presente, mas cabe a você buscá-la, guardá-la, praticá-la. Hoje, o céu está estendendo esse dom sobre você. Abrace, decida, viva. Se você chegou até aqui, é porque Deus está fazendo algo especial em sua vida. Não ignore esse chamado. A sabedoria que vem do alto não é para ser admirada de longe. Ela é para ser vivida, dia após dia, com fé, com entrega e com coragem. Hoje, você recebeu princípios que podem mudar sua história. Mas agora, a decisão é sua. Você escolhe viver na sabedoria de Deus ou continuar caminhando sozinho? Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que está precisando de uma direção espiritual. Você pode ser o canal que Deus vai usar para transformar outra vida. E se você quer continuar recebendo palavras profundas como essa, se inscreva agora no canal Divina Sabedoria. Aqui você vai encontrar ensinos bíblicos, revelações que edificam e mensagens que fortalecem sua fé todos os dias. Deus te abençoe. E lembre-se, a sabedoria divina não está distante. Ela começa quando você decide caminhar com Deus.